Todas as noites, enquanto teu corpo mergulha no silêncio da inconsciência, algo em ti desperta. Uma parte invisível, sutil, translúcida. Ela se desprende, flutua, atravessa paredes, desafia a gravidade. Observa teu corpo dormindo como se fosse apenas um avatar temporário. Você sai do corpo, sim, você, mas ao retornar, não lembra de nada. É como se alguém estivesse esperando na porta entre os mundos, pronto para apagar tua memória antes que recupere o controle da mente física. E se esse alguém não for um alguém, mas um protocolo, um mecanismo, um pacto, você já sentiu aquele instante ao acordar em que uma emoção intensa, medo, êxtase, estranhamento, pulsa por um segundo e depois evapora como névoa ao sol. Já acordou com a sensação de que algo aconteceu, mas não consegue lembrar o quê. Isso não é imaginação, é fragmento, é rastro. Na tradição tibetana, disse que o sono é o irmão gêmeo da morte, que todas as noites você pratica sem saber o ritual da libertação do corpo, e que nesse intervalo você é mais livre do que jamais será no mundo material. Mas então, por que não lembra? Porque há um véu implantado, e quem o implantou sabe exatamente o que está fazendo. Talvez seja uma medida de proteção, talvez seja controle, ou talvez seja para manter você dentro da ilusão. Sem memória não há evidência. Sem evidência não há questionamento. E sem questionamento não há despertar. Mas há um jeito de lembrar. E ele começa agora. Você está pronto para atravessar esse véu? Você já se perguntou por que certos sonhos parecem reais demais? Como se não fossem criações aleatórias da mente, mas registros de algo que realmente aconteceu em outro plano. Esses fragmentos de sonhos que escapam ao acordar são vestígios. São códigos quebrados de uma memória interditada. Um mapa que você mesmo escreveu antes de voltar, na esperança de se lembrar. Mas há uma mão invisível que reescreve. Essa mão não precisa de força. Ela usa frequência, vibração. Um campo que interfere nos teus registros neuronais, bloqueando o acesso consciente às tuas vivências extracorpóreas. É como uma senha esquecida que foi implantada por fora ou por dentro. Desde a infância, te ensinaram que o mundo é sólido, linear, limitado. Mas há uma parte de ti que sempre soube que isso é uma meia-verdade. E é justamente essa parte que sai do corpo à noite e que ameaça o sistema. Porque lembrar quem você é perigoso. Pesquisas em neurociência já mostram que o hipocampo, responsável pela consolidação da memória, entra num estado alterado durante o sono REM. E muitos praticantes de projeção lúcida relatam barreiras mentais ao tentar se lembrar da experiência ao acordar. Mas e se essas barreiras forem impostas, artificialmente, não como falha, mas como censura? Você pode ter recebido comandos inconscientes para esquecer. Pode ter assinado contratos energéticos. Pode estar sendo monitorado por inteligências que não querem que você descubra a verdade, que você já atravessou portais, que já conversou com seres de luz e sombra, que já viu o plano astral em chamas. Mas tudo isso foi apagado. Apagado, mas não perdido. Porque a verdade não pode ser destruída, apenas adormecida. E você começa a acordar. Enquanto o corpo físico repousa, o corpo astral se ativa. Ele vibra em outra frequência, sutil e translúcida, mas não menos real. Ele é você, sem o peso da matéria, sem as amarras da biografia. E quando ele se desprende, começa a verdadeira jornada. Você atravessa camadas dimensionais, como se fossem véus de fumaça. Passa por zonas densas, repletas de formas pensamento. Visita locais que não existem no mapa terrestre
mas que estão mais vivos do que qualquer cidade visível. Encontra seres, conversa com entidades, aprende códigos, relembra propósitos. Mas ao retornar, esquece tudo. É como se uma névoa anestesiasse tua mente no instante do encaixe com o corpo. E essa névoa tem nome: dissonância vibracional. A diferença entre a frequência do mundo astral e a densidade do corpo físico provoca um choque de realidade que desintegra a memória. Mas isso não acontece com todos. Há aqueles que treinam, que se preparam, que mantêm lucidez mesmo fora do corpo, que atravessam tempestades astrais e voltam com lembranças intactas, porque desenvolveram o músculo da consciência contínua. A maioria, no entanto, vive como prisioneira desse ciclo. Sai, vive, aprende, esquece. E a pergunta que precisa ser feita é: quem se beneficia do teu esquecimento? Será que há forças interessadas em impedir que você traga do outro lado o que viu? Que você acesse as informações que poderiam libertar tua consciência, reverter teu karma ou revelar estruturas ocultas do controle coletivo? Simulation. E elas sabem como operar, sabem onde intervir, sabem como manter você adormecido, mesmo quando está desperto. Mas agora, algo começa a ruir. Um sinal vibra no teu interior, um código desperta, e a lucidez começa a atravessar o véu. Você está pronto para lembrar. Mesmo que não lembre, o que você vive fora do corpo continua agindo dentro de você. Sonhos estranhos, decisões repentinas, medos sem causa, inspirações súbitas. Tudo isso pode ser eco de algo que aconteceu do outro lado. Durante essas jornadas noturnas, você entra em contato com zonas que vão muito além da tua psique individual. Pode visitar escolas espirituais, onde mestres ensinam leis do universo que tua mente desperta ainda não decodifica. Pode ser levado a centros de cura, onde traumas ancestrais são transmutados. Pode atuar em resgates astrais, ajudando consciências perdidas que ainda se apegam às suas dores. Pode, inclusive, ser testado. Existem experiências fora do corpo que funcionam como simulacros, provas simbólicas, cenários onde tua alma é confrontada com seus medos mais profundos, suas sombras mais antigas. São rituais iniciáticos encenados em planos superiores, e o resultado dessas provas reverbera em tua vida diária. Conflitos que surgem, sincronicidades que disparam, mudanças internas sem explicação. Tudo pode ter sido acionado lá. E o mais impressionante: muitas dessas experiências não são espontâneas. São programadas, agendadas antes de você dormir. E às vezes, nem por você. Existem inteligências, tanto benévolas quanto manipuladoras, que te esperam do outro lado. Algumas te treinam, outras te testam, e há aquelas que apenas observam, coletam, registram. O que você vive lá constrói quem você é aqui. Por isso, mesmo que não lembre, a alma lembra. E o corpo sente, em forma de arrepio, intuição ou aquele silêncio inexplicável que se instala quando você sabe que algo mais está acontecendo. E está. Você quer começar a lembrar. O esquecimento não é um acidente, é um protocolo. Um sistema sofisticado, multidimensional, operando em camadas invisíveis da tua consciência. Quando você retorna ao corpo, um campo se ativa. Ele reorganiza tuas sinapses, embaralha teus registros e sela a fronteira entre os mundos com o selo da amnésia. Esse campo não é apenas biológico, ele é vibracional. Funciona como um firewall espiritual. Impede que informações do plano astral atravessem completamente para o plano físico. E essa barreira pode ser autoimposta, uma medida de proteção da tua própria alma, ou induzida externamente por forças que preferem manter tua consciência limitada à superfície da realidade. Entre essas forças, há tecnologias sutis em operação.
implantes energéticos, zonas de distorção magnética, frequências mentais projetadas como ruído branco espiritual. São interferências que atuam como camuflagem, e você as carrega sem perceber. Mas há uma brecha, um glitch, um ponto onde o sistema falha, o instante entre o sono e o despertar. Nesse limiar, quando ainda meio adormecido, tua mente está receptiva, aberta. É aí que memórias do outro lado escorrem. Uma imagem, uma frase, um símbolo. E se você agir rápido, pode registrar. Por isso, o primeiro passo para hackear esse sistema é simples, mas poderoso. Escreva. Mantenha um caderno ao lado da cama. Ao acordar, anote tudo, por mais confuso, desconexo ou absurdo que pareça. Isso não é apenas diário, é ritual, é reconexão, é reconstrução da ponte. Com o tempo, teu cérebro começa a entender que lembrar é importante, que acessar essas memórias é prioridade. E então, o véu começa a ceder. Você quer mesmo lembrar? Então comece pela madrugada. Você não precisa lembrar para saber. O corpo fala, a alma avisa e a realidade responde. Existem sinais discretos, quase imperceptíveis, de que você já está saindo do corpo com frequência. E se começar a prestar atenção, verá que as evidências estão por toda parte, como pegadas na areia de um sonho esquecido. Acordar com o coração acelerado sem razão aparente, sentir o corpo paralisado nos primeiros segundos da manhã, perceber sons estranhos, zumbidos, vozes ou estalos antes de adormecer, ter a sensação de estar caindo ou flutuando. Tudo isso são sintomas da descoincidência entre o corpo físico e o corpo astral. Às vezes, você acorda com marcas no corpo que não consegue explicar. Um pequeno arranhão, uma mancha que desaparece no mesmo dia, uma dor inexplicável em lugares que você nunca machucou. Sinais de contato, de trânsito, de travessia. E os sonhos? Eles mudam, começam a ganhar coerência, continuidade. Pessoas desconhecidas se tornam familiares. Lugares que você nunca visitou fisicamente passam a surgir com frequência, como se fossem mapas de uma outra existência que você frequenta quando dorme. Há também os sintomas emocionais. Mudanças súbitas de humor ao acordar, sensação de missão ou propósito sem razão lógica. Lembranças vagas de encontros intensos com seres que te olham nos olhos, como se soubessem mais sobre você do que você mesmo. Tudo isso são rastros, fragmentos da tua jornada noturna. E o mais importante, quanto mais atenção você der a esses sinais, mais lúcido você se tornará. Porque onde a atenção vai, a consciência expande. E quanto mais consciente, menos eles conseguem te apagar. Você reconhece algum desses sinais em si? A lembrança não é um acidente, é um treinamento, uma arte, uma insurgência silenciosa contra o esquecimento programado, e você pode treiná-la se quiser. A primeira ferramenta é o intento. Ao deitar-se, declare com firmeza: quero sair do corpo com lucidez, quero lembrar. Não é um pedido, é uma senha vibratória, uma autorização interna. O universo responde à intenção coerente. A segunda é a vigilância hipnagógica. Aquele momento entre o acordado e o adormecido é uma ponte sagrada. Permaneça consciente o máximo possível nesse estado. Observe as imagens, os sons, os deslocamentos de percepção. É ali que a saída começa. A terceira ferramenta é o registro imediato. Tenha um diário de projeções. Anote tudo ao despertar, mesmo que pareça sem sentido. Com o tempo, os fragmentos formarão padrões, e os padrões revelarão mensagens. Mas há também tecnologias, e elas não são novas. Cristais como a ametista e a labradorita podem ser usados como amplificadores de consciência. Sons binaurais, em frequência teta, podem induzir estados propícios à projeção. Técnicas respiratórias específicas, como a respiração em 4 tempos,
Ajudam a estabilizar o corpo energético, e o uso ritualístico de símbolos, como sigilos ou mandalas, pode atuar como chaves de ativação. O mais importante, porém, é a constância. O sistema que te apaga opera todos os dias. Você precisa operar também, todos os dias, como um guerreiro da lembrança, como um agente da lucidez. E aos poucos, os véus começam a rasgar. Você começa a lembrar nomes, lugares, sentenças, acorda com respostas, com missões, com sensações que nenhum sonho comum explicaria. E então entende, o esquecimento era parte da prisão, mas a lembrança é a chave. Você está disposto a assumir esse treinamento? Lembrar não é apenas um ato de memória. É um rito de soberania, porque quando você lembra quem é fora do corpo, tudo muda. Você descobre que não é apenas um ser humano transitando pela Terra, mas uma consciência multidimensional, que tem acesso a informações, lugares e seres que operam além do tempo linear, que pode curar, criar, comunicar-se telepaticamente e até interferir em linhas de realidade, e é exatamente isso que não querem que você saiba. Se você lembrar, você ativa. Se ativa, acessa, e se acessa não precisa mais dos intermediários, nem das narrativas impostas que limitam teu potencial. Você se torna perigoso, incontrolável, um vetor de ruptura na matrix consensual. Por isso, tua memória é vigiada, não apenas pelas tuas crenças, mas por sistemas psíquicos coletivos, arquiteturas de controle, campos morfogenéticos programados para fazer você duvidar de tudo que sente e intui. Te ensinaram a deslegitimar o invisível, a rir da tua própria lucidez. Mas há um motivo maior para esse apagamento. Quando você está fora do corpo, pode acessar lugares onde contratos foram feitos, pactos antigos, programações ancestrais, traumas originários. E ao lembrar, você pode resgatar tua soberania sobre tudo isso. Você pode cancelar acordos que não te servem mais, reescrever padrões, restaurar fragmentos da tua alma aprisionados em outras realidades. E isso rompe ciclos. Por isso lembrar é tão perigoso, porque não é só sobre lembrar o que aconteceu à noite, é sobre lembrar quem você é desde sempre, e você está cada vez mais perto disso. A pergunta é, está pronto para sustentar esse poder? Chegou a hora de atravessar, não com palavras, mas com presença. Hoje à noite você vai dormir diferente. Vai deitar-se não como quem apaga, mas como quem parte em missão. E antes de fechar os olhos, fará um simples ritual de ativação, que não exige crença, apenas intenção. Primeiro, respire fundo. 3 vezes. Lento, profundo, como se estivesse dizendo ao teu corpo, silencie para que eu possa ouvir o outro lado. Depois, coloque a mão sobre o peito e repita internamente: eu sou aquele que lembra. Eu abro as portas da memória. O que foi ocultado agora se revela. O que foi esquecido agora retorna. Nada me será negado, porque sou soberano em todos os mundos. Visualize então um espelho em tua mente, um espelho que se forma no escuro, mas que começa a brilhar com tua presença. Esse espelho não reflete teu rosto físico, ele reflete tua essência. E nesse espelho surge uma imagem, uma cena, um símbolo. Pode ser fugaz, pode ser intensa, aceite o que vier, grave, confie. Isso é tua senha, teu sinal, teu primeiro fragmento de volta. Durma com esse espelho aceso na mente. Ao acordar, antes mesmo de abrir os olhos, pergunte: onde eu estive? E escreva tudo, mesmo que pareça invenção. Não julgue, apenas anote. Esse ritual não é fantasia, é chave vibracional. Quanto mais fizer, mais ativa se torna tua capacidade de lembrar. Até que um dia, você não precise mais do ritual, porque estará lúcido desde o primeiro passo fora do corpo. E aí, ninguém mais poderá apagar você. Está disposto a realizar esse ritual esta noite?
Agora você sabe. Não está sonhando, está viajando, aprendendo, resgatando, sendo treinado nas entrelinhas da realidade. Cada noite é uma travessia, cada retorno, uma oportunidade de renascer com fragmentos de ti mesmo nas mãos. A amnésia não é mais um castigo inevitável. É um obstáculo que pode ser vencido, e o véu, antes espesso, começa a se rasgar sob o peso da tua atenção consciente. Você não é mais apenas um passageiro das noites, você se torna o guardião da própria luz. Porque lembrar é mais do que reconstruir memórias. É reativar códigos que estavam adormecidos. É reverter a hipnose coletiva. É sair do piloto automático da existência e assumir o leme da alma. E isso tem consequências. Você começará a perceber as mentiras do mundo com mais clareza. Sentirá desconforto com a superficialidade. Terá menos tolerância com distrações e mais sede de verdade. Sonhos se tornarão mensagens, vozes interiores se intensificarão e sincronicidades surgirão como setas indicando o caminho. Tudo isso é o efeito colateral da lembrança, da ativação, da tua iniciação silenciosa como viajante entre os mundos. Não é fácil, não é rápido, mas é real. E começa agora. Todas as noites você sai do corpo. A partir de hoje, você volta diferente. Volta com lucidez, volta com missão, volta com memória. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá apagar o que foi gravado em teu espírito desperto. Agora vá, e lembra-te, o invisível só permanece oculto para quem esqueceu como olhar.